Paz, Senhor, irmãos. Graças a Deus. A nossa lição, a lição desse trimestre, ela está baseada no livro de Provérbios. E vai dizer assim: Provérbios, sabedoria que edifica a vida, princípios divinos que moldam o caráter, fortalece a fé e abençoa a família. Irmãos, Provérbios, todo crente deveria ler Provérbios. Todo pai deveria ler Provérbios. Toda mãe deveria ler Provérbios. Todo filho deveria ler Provérbios. Eu me lembro na minha infância que foi um dos primeiros livros que a minha mãe me colocou para ler Provérbios. Porque Provérbios tem muita demonstração, tem muita orientação para os pais e para os filhos. Muita orientação, muita demonstração para nós. Provérbios e Salmos. Salmos, a minha mãe era toda semana, todo mês. Filho, o que diz Salmo primeiro? Aí, lê Salmo primeiro. Bem-aventurado, bem-aventurado quem não anda, quem não se assenta. Então tem orientação ali para a gente nos conduzir, porque na palavra de Deus, para você saber que nem todo caminho você vai, nem toda roda você se assenta, nem toda conversa você participa e principalmente da pitaco. Tem lugares que às vezes você precisa, você está ali, está trabalhando, não tem como você sair, mas você não participa daquele grupo ali. Tá? O teu pensamento é diferente, o teu entendimento é diferente de tudo aquilo que está sendo dito ali, porque são palavras que não edificam, que não são proveitosas para o nosso elevo espiritual. E quando a gente examina a palavra de Deus, e o texto que nós lemos hoje, tá? O título da lição vai dizer sabedoria que nos conduz a Deus. Por que sabedoria que nos conduz a Deus? Porque nem toda sabedoria, irmãos, ela nos conduz a Deus. Nem toda sabedoria, ela edifica a nossa vida. Nem toda sabedoria nos mostra o caminho da salvação. Nem toda sabedoria nos aproxima. Tem sabedoria que infla o nosso ego. Tem sabedoria que nos faz mais orgulhosos, né? Mais soberbos, mais presunçosos. Tem sabedoria, ou seja, conhecimentos que vão realmente nos fazer mais exaltados. Quando a gente vai para o hino da harpa cristã, a hino da harpa cristã vai dizer mais humilhado e cheio de amor. Quando a gente está caminhando na verdadeira sabedoria, o nosso coração está centrado em Deus, está balizado em Deus. A nossa vida, a gente não acha que já sabe tudo, que já aprendeu tudo. Não, nós sempre temos espaço para aprendermos e aprendermos cada vez mais. Porque na escola da vida, nós somos sempre alunos. Hoje estamos aprendendo uma porção, amanhã mais outra porção, que a gente vai se edificando cada vez mais. E isso vai nos moldando por dentro. O propósito de Deus é justamente esse, nos moldar por dentro, nos alicerçar, nos estruturar na sabedoria, o que nos produz a vida. Porque esse provérbio vai falar, irmãos, que para o entendido caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Entendeu? Aquele que adquire a sabedoria, aquele que adquire o entendimento, sábio é aquele que o irmão falou muito bem ali na classe ali, que ele aceita a repreensão. E quando nós não aceitamos a repreensão, nós somos tidos pela Bíblia como bastardos. Mas a Bíblia diz: ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Porque o sábio está sempre em busca de mais conhecimento. Nós
que somos de Deus, nós estamos em busca de mais conhecimento da parte de Deus. Tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a Bíblia, Jesus Cristo falando para nós, ele vai dizer: examinai-vos as Escrituras, porque são elas que delimitam, testificam e cuidais nela, que a vida eterna no mundo que nós estamos hoje, irmãos, é imperioso que a gente examine cada vez mais a palavra de Deus. E o texto de referência, Provérbios capítulo 2, ele vai dizer: filho meu, se aceitares. Ou seja, é aquilo que o irmão falou na classe. Eu sou crente, agora a sabedoria vai cair de graça na minha cabeça, Deus vai abrir a minha cachola e vai colocar. Não, irmãos. Não. Tem muito crente imprudente. Que Deus agora ele é obrigado a abrir aqui, fazer uma incisão aqui, colocar um chip, colocar uma placa na minha cabeça, que agora, porque eu sou pastor, que agora tem que vir tudo. Não, irmão, não é desse jeito não. Não é desse jeito não. Como é que tem o celular que ele vem de fábrica, ele vem vazio, né? O conteúdo quem coloca somos nós. Nós precisamos agregar conteúdos à nossa mente, ao nosso espírito. Ele vai dizer: olha, se aceitares as minhas palavras, ou seja, é a primeira condição, ou seja, existe uma condicional, tá? Se aceitares as minhas palavras, e olha só, e esconderes contigo. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo. O salmista Davi, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu, para quê? Para não pecar contra ti. Porque nós precisamos sempre estar fazendo exame, e o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, para se nós ainda estamos na palavra ou não. Ele diz: examinai a vós mesmo, se ainda está na palavra. Porque às vezes na igreja nós pegamos atalhos, nós pegamos direção que Deus não deu. Nós entramos por caminho que Deus falou, não é esse. A mão de Deus está nos conduzindo para cá, mas só que o nosso coração está pedindo para ir para lá. O nosso coração está pedindo uma coisa e Deus está falando em nossos corações outra situação. Você já parou para pensar o quanto que nós relutamos contra a vontade de Deus? Estamos falando de crente. Já parou para pensar o quanto que nós brigamos? Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que Deus quer, mas eu não vou. Deus fala para a gente orar, mas a gente não ora. Deus fala para a gente vigiar, mas a gente não vigia. Deus fala para a gente meditar, mas a gente não medita. Deus fala para a gente ir, mas a gente não vai. E a gente é teimoso. E a gente quer que tudo dê certo, irmãos. Como que vai dar certo? Aí a gente vai falar assim: mas eu tenho sabedoria. Conhecimento não é sabedoria. Conhecimento qualquer um pode ter. Qualquer pessoa que lê a Bíblia pode ter. Qualquer pessoa que estuda pode ter. Mas quando a gente vai olhar em Coríntios, a gente vai ver que a sabedoria que vem do alto, ela se discerne espiritualmente, não é materialmente. Porque Tiago vai falar que a sabedoria que ela vem da terra, olha o que ele vai dizer. Abre aí, nós estamos na escola bíblica dominical, Tiago capítulo 3, versículos 13 até o 18, ele vai dizer: olha só, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre, pois, olha só, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Aí ele continua: mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, né? Olha só, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. É aquela sabedoria que foi muito bem falado. É uma sabedoria facciosa que produz facções. Que é isso, facções? Divisões.
partidos. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Aí tem um grupo ainda que diz, eu sou de Cristo, que é o mais revoltado ainda, que é o mais agitado ainda. Tá? A sabedoria da terra, ela produz essa facção. Não, mas fulana, quem é fulana? Beltrano, quem é Beltrano? Eu vou sentar para ouvir ele? Eu vou sentar para ouvir ela? Eu sei mais do que ele, eu sei mais. Eu sou formada, eu sou formado, eu tenho anel, eu tenho diploma, eu tenho curso, eu tenho isso, eu sou obreiro, eu sou pastor. Eu sentar para ouvir? Não. Ela produz facções. Naquela igreja ali, eu não coloco o pé. Calma aí. Quer dizer que Jesus pode colocar e eu não? Naquela igrejinha ali é muito pequena para mim. Ou é? É muito pequena para você? E para Jesus é? Aquele povinho ali é muito pequenino, ali não. Ali não, Senhor. Aquele lugarzinho ali não. Aquela cidade, aquela região, olha como é que é. Não, para eu pregar tem que ser igreja grande, para eu cantar tem que ser igreja grande, entendeu? Para eu dar aula tem que ser igreja grande, igreja poderosa. Aí combina comigo, irmãos. Aí eu te pergunto, é pensamento de Cristo? É vontade de Cristo? Cristo está nisso aí? Não. Ou eu estou inflando o meu próprio ego? Ou eu estou mostrando as minhas essências, os meus princípios e os meus valores? Porque Cristo ele não pensa dessa forma, não. Se ele tiver que nascer, e como ele nasceu numa cidade humilde, foi nascer numa estrebaria. Qual de nós, se pudéssemos escolher, escolheríamos uma estrebaria? Hã? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém perguntou, pode vir? Vem e vê. Jesus Cristo não olhava como nós olhamos, não, irmãos. Entendeu? Ele olha um bêbado, ele vê um servo, um adorador. Ele olha uma prostituta, ele vê uma serva, ele vê uma adoradora. Ele não olha para a capacidade da pessoa, mas ele olha para aquilo que ele pode fazer no coração da pessoa. E quando nós temos esse olhar, nós estamos tendo uma sabedoria que ela vem do alto, que ela não é facciosa, ela não é diabólica, ela não é satânica, ela não está moldada, na ótica humana, mas a gente não olha para o exterior, mas a gente olha o que para o interior. Aí ele está dizendo, olha, mas a sabedoria que vem do alto, da terra, essa não é a sabedoria do alto, mas é terrena. Ela é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aí ele vai falar, mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Pura. Ou seja, não tem mistura. Ela não tem mistura, ela é pura. Ela não tem maldade, não tem as segundas e terceiras e quartas, quintas intenções. Ela é pura. Aí vai dizer assim, olha, mas ela é pura. Depois ela é pacífica, ou seja, ela é pacificadora. Ela produz a paz, ela produz a harmonia. Ei, crente, Deus te dá essa sabedoria. Para onde você chegar, o ambiente pode ser de guerra. Aí você vai, deixa disso em nome de Jesus. Ou está falando que não, que eu vou fazer e que eu vou. Ô, meu querido, vem cá, acalma esse coração, bebe um pouquinho d'água. Quer um pouquinho d'água? Acalma esse coração. Não é assim, não é desse jeito, não. Olha as consequências que você pode ter na tua vida. Se você for por esse caminho, olha o que pode acontecer contigo. Calma aí. E a gente está falando que tem crente que às vezes está inflado. Está dizendo assim, é pacificadora. Não somente pacificadora, mas também moderada. O crente ele vai para a moderação, irmãos. O crente ele é moderado. O crente não é aquele crente inflamado, aquele que... Porque tem um que faz a lenha, né? Que faz a fogueira, né? Monta a fogueira. Aí tem outro que coloca mais lenha ainda na fogueira e tem outro que lança na fogueira. Ei, o terreno ele é assim.
Ele monta a fogueira, a outro vai e coloca mais lenha na fogueira. Ele que quer ver o circo pegar fogo. Crente não é dessa forma. Olha para esse irmão, para essa irmã que eu diga, crente não é dessa forma. Quem tem a sabedoria de Deus não é dessa forma. Ele não quer ver mais lenha, não quer colocar mais lenha, não. Pelo contrário, ele funciona como bombeiro para apagar esse fogo. Sabe por quê? Esse fogo aí não é fogo que vem do alto, não. É fogo terreno, é fogo maligno. Esse precisa ser apagado, irmãos. Se é do Espírito, aquele que vem do Espírito é bom. Fogo do alto, conforme a gente cantava. Fogo que vem do alto. O fogo do alto não faz mal a ninguém. Mas o fogo que é daqui, esse faz mal. Esse faz mal. Esse é para destruir. Alguém que quer ver o circo pegar fogo, quer acabar com tudo, né? Aí ele está dizendo aqui o seguinte: tudo sobre sabedoria. É pacificadora, é moderada, é tratável. Tratável. Ou seja, você tem que saber falar. Verdade. Saber ouvir, saber falar. Prestar atenção. Saber quando falar e como falar. Não é só abrir a boca e falar. Não. Saber falar. Sabe por que muitos estão perdendo tudo? Porque não sabe quando falar e como falar. É na igreja, é no trabalho, é em casa. Aqui, a superintendente, quando ela chama para fazer oração, ela fala assim: olha, o motivo da oração. Ore para que tenhamos sabedoria que nos conduza para mais próximo de Deus. Qual a temática? É você orar. Orar para quê? Para que tenhamos sabedoria que nos conduza para mais próximo de Deus. É nessa temática, por isso que nós estamos falando, a escola dominical é para isso, a gente precisa falar, é para você fazer oração em cima disso. Ore pela família, para você orar pela família. Ore pelos enfermos, é para você orar pelos enfermos. Ore pelos perdidos, é para você orar pelos perdidos. Ore pela abertura do culto. Irmãos, crentes de 30 anos na igreja não estão sabendo fazer isso. Olha para a abertura, é orar pela abertura do culto. O que você está orando? É pela abertura do culto. Senhor, toma esse culto nas tuas mãos, a direção desse culto nas tuas mãos. Senhor, aqueles que terão oportunidade nas tuas mãos, aquele que estará testemunhando, aquele que estará fazendo menção da tua palavra, aquele que vai estar pregando, Senhor, os grupos, departamentos, Senhor, que tudo coopere, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Você está orando pelo culto, pela abertura do culto. Isso é você orar pelo culto. Na abertura do culto, você não ora para quem está lá no hospital, não. Você ora pelo culto. Agora, vamos orar pelos enfermos. Aí você vai orar para quem está lá no hospital. Você está entendendo isso? Certo? Escola dominical, a gente precisa falar sobre isso. Você na escola dominical, então você está tendo esse direcionamento. É para você orar, irmãos. Orar para aqueles que estão no hospital, estão doentes, estão enfermos, você vai orar. Ore pelo Brasil, você vai orar pelo Brasil. Ore pelo Rio de Janeiro, você vai orar pelo Rio de Janeiro. Você não vai orar pelos Estados Unidos, vai orar pelo Rio de Janeiro. Ore pelo bairro Adriano. Qual é a oração? Senhor, salva bairro Adriano, as famílias do bairro Adriano, os filhos do bairro Adriano, as crianças do bairro Adriano. Deus, estou nas tuas. Ore pelo pastor, para você orar pelo pastor, esposa do pastor, família do pastor. Leva o nome do pastor, ore pelo pastor. Dessa forma, irmãos. Dessa forma, às vezes a pessoa está no culto e ela não aprende. Qual é a temática? A temática é a gente falar, entendeu? Em missões, culto de missões. Então, tudo é voltado para missões. Palavra de missões. Começou a pregar sobre Jesus, você vai terminar falando sobre Jesus. Começou a falar sobre João, você vai terminar falando sobre João. Você não pode, começou de Jesus, depois foi em Mateus, foi em Lucas, e foi em Gênesis, e correu, foi para... Não, irmão. Observa a temática em nome do Senhor Jesus. É a escola dominical, e a gente precisa aprender isso em nome do Senhor Jesus. Está dentro desse contexto que nós estamos falando sobre sabedoria. Falando sobre sabedoria. Outra situação aqui. Pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Irmãos, sabedoria fala sobre isso? Fala, cheio de misericórdia.
Tem uma turma de crente aí que não tem mais misericórdia não, irmãos. Verdade. A misericórdia já foi embora já há bastante tempo. E tem mais outra coisa. Aí a Bíblia vai falar: misericórdia que eu dou é a misericórdia que eu recebo. Quando eu olho para o filho da irmã, aquele filho ali. Aí Deus vai falar assim: olha, a sentença que for para ele também vai para o teu filho. Aí eu misericórdia. Entendeu a situação? Porque o filho da irmã, aí todo o peso da lei, toda a fúria. Meu filho não, meu filho ninguém toca. Aí Deus mas só que Deus é justo, irmãos. Agora no teu filho você quer misericórdia e no filho da irmãzinha você não quer misericórdia. A misericórdia que você dá é a misericórdia que você recebe. Mas por trás daquele menino ali que está todo ruim, tem uma mãe, tem um pai, tem alguém que está chorando, tem alguém que está sofrendo, tem alguém que está pedindo, tem alguém que está clamando por ele. Você está entendendo isso? Tem alguém que está clamando por ele. Então eu estou de fora, Senhor, passa a espada. Aí Deus vai falar assim: a espada que vai lá. Vem cá. Aí Deus vai mostrar o retrato. Não foi assim que Deus pegou Davi? Foi ou não foi? Foi. Sabedoria. Verdade. Davi tinha pecado e feito algo terrível diante de Deus, Possuiu a mulher de Urias, mandou colocar Urias aonde? Na frente de batalha, mandou o exército recuar, deixa ele lá e deixa o inimigo terminar de fazer o serviço. Quando no fragor da batalha mesmo, quando tudo estiver quente lá, recua o exército e deixa ele lá. E estava Urias lá, homem íntegro, reto, temente a Deus, cumprindo o papel dele lá, e na guerra, no meio daquela peleja toda lá, e de repente, quando ele olha para o lado, cadê os amigos? Recuaram-se todos. É como se você, um militar, subisse um morro desse daí, uma favela dessa daí, e quando você apoio, cadê o apoio? Está sozinho. E o inimigo tudo avançando e vai, matar Urias. Davi falou assim: agora eu estou tranquilo. Acabei com a minha assombração. E agora está lá, no palácio. Agora posso legalizar aquilo que está errado. Irmãos, Deus não legaliza nada que está errado. Verdade. Deus não legaliza. Agora está tranquilo. Está tranquilo? Deus pega o profeta Natan. Natan chega com toda, olha só, olha a sabedoria, humildade. Rei, tinha uma família pobre e uma família rica. A família pobre tinha uma ovelha, pouquíssimas ovelhas. A família rica, rei, tinha muitas ovelhas. Chega a visita, chega os visitantes na casa dessa família rica, e aquele fazendeiro, ao invés de ele ir lá no seu campo, no meio da sua fazenda, pegar um gado, pegar um animal, pegar um boi e matar, ele olha para aquela fazendinha bem pobre mesmo, onde só tinha, pegou uma vaca, um boizinho lá, ele foi lá, pegou e matou. E deixou aquela família desprovida. Quando o rei, no seu furor, no seu senso de justiça, porque às vezes acontece conosco, o nosso senso de justiça é somente para os de fora e não para os de dentro. Quem é esse homem? Ele é digno de morte. Olha só como é que Deus faz a pessoa declarar sua própria sentença. Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. Quem é esse homem, Sueli? Ele é digno de morte. Aí o profeta fala: este homem és tu, meu Deus, que tendo várias mulheres, você foi mexer onde você não podia mexer. Meu Deus. Aí, ó. Aí ele foi pedir misericórdia.
Viu como é que muda? Hã? Viu como é que muda, irmãos? Mas de início, esse homem é digno de Morte. porque estava fora. É. Mas quando o profeta falou assim, colocou ele na frente do espelho, olha esse homem aqui, e ele olhou no espelho, e ele se viu, aí ele foi clamar: Deus, misericórdia. Olha como é que Deus trata conosco, com sabedoria. Sabe que tem, nós somos assim, irmãos, e Deus, ele cria uma situação para chegar perto de você. Você está pensando o quê? Isso que você está condenando lá é o que você está fazendo. Meu Deus. Isso que você está dizendo, toda a ira, toda a cólera, todo o peso da lei. Então a sabedoria com justiça e é com misericórdia. Eu amo esse Deus, irmão. Eu amo esse Deus. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Irmãos, ele usou de misericórdia para conosco. Nós éramos dignos de Morte. mas ele nos deu uma outra chance, uma outra oportunidade. Para quantos aqui e para quantos lá de fora, Deus tem dado oportunidades, irmãos. Meu Deus. Aqui nós encerramos, irmãos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Deus trata os de fora, mas também trata os de dentro. Deus trata os que não são filhos e trata também os filhos. Irmãos, Deus, ele é imparcial. Ele trata os de fora, a justiça vai lá fora, mas a justiça dele também nos alcança. A mão dele vai lá fora e a mão dele também vem aqui dentro. Ele mexe nos de fora, mas também mexe nos de dentro. Ei, irmãos, acerta diante de Deus, porque ele trata com todos nós. Ele fala assim: esse filho aqui, a gente é assim, esse aqui ninguém toca. Aquele dá pode tocar, pode quebrar, mas esse aqui não, esse aqui eu morro por ele, mato por ele, faço tudo por ele. Deus não é assim não. A gente, né? Somos ou não somos? Esse aqui não, ninguém toca. Eu entro na guerra, eu tiver que matar, eu mato. Irmãos, tiver que morrer, eu morro. Mas ninguém toca. Deus não. Ele toca fora e toca dentro. Mas porque ele ajusta o nosso coração, o coração dele. E tem alguém que tem mais amor do que Deus? Não. Tem alguém mais sábio do que Deus? Não. Aplauda o Senhor Jesus.